Pessoal, nossa próxima palestrante seria a nossa palestra de encerramento, de tanto que eu gosto do conteúdo dela. Ela estaria conosco encerrando o Evolutei de hoje, mas vai acompanhar o maridão num compromisso. A Lígia, ela fala sobre... Aliás, ela hoje vai falar ela fala um pouco mais sobre liderança feminina também, mas quando nós a conhecemos, ela ainda não era a mãe da Beli, mas ela já falava do que hoje e ontem, no Congresso de TI, as mulheres falavam, eu ouço a Lígia falar há muito tempo, dos tais dos vieses inconscientes, né? Quantos anos você fala disso? Ela que pensa em cenários futuros, é fundadora do Voicers, é também TEDx Speaker. Vem ao palco Lígia Zottini, minha amiga, mãe da Beli. Várias coisas que o Tim falou hoje, eu já tinha ouvido você falar. Até porque eu sou palestrante, estou sem voz, né? Como é que a gente trabalha sem a ferramenta oficial de trabalho? Aqui tem... Obrigada, desculpa o atraso, mas vai dar... Imagina, é uma honra. Eu acho que o Tim já facilitou uma série de coisas aqui, eu só preciso do passador. Eu fiquei sem voz, gente, 3 vezes na minha vida, eu tenho 44 anos. Eu, de fato, estou preocupada com o que está acontecendo. Mas acho que a conversa aqui é uma continuação. Assim, por fim, a curadoria ficou maravilhosa, porque, de fato, tem uma dança entre o que ele falou. A Hyper Island é uma referência no que a gente faz, e acho que, vice-versa, a gente dança muito com todas essas agências de futurismo. Eu gosto de me autodescrever como... E adoro o que eu ouvi desde que eu entrei aqui, que é eu estou, né? Eu estou, hoje, uma pessoa que pesquisa cenários de futuros, mas com recorte saudável. O saudável tem a ver com... O humano também está em desenvolvimento. O que o Tim falou aqui durante 30 e poucos minutos foi, gente, ademais da gente fazer todo o check-in e o acompanhar das tecnologias, o que de fato faz alguém que faz cenários futuros é acompanhar a humanidade, porque as tecnologias, grandes marcas tecnológicas já fazem isso por si só, né? Persina a coisa toda. Então, toda vez que a gente falar de futuros aqui, ele vai ser com essa entre parênteses, porque nos estudos mundiais você tem os possíveis, os prováveis e os desejáveis, os tal dos saudáveis que a gente recorta aqui, onde o humano também está em desenvolvimento. E a gente também tem a verdade, a realidade de cada um em frente a esse processo todo. A gente estuda, sim, o pilar tecnológico e a gente estuda, sim, o pilar humano. Eu sou muito mais apaixonada pelo pilar humano, embora uma grande entusiasta de tecnologia, minha carreira foi nas empresas de tecnologia por muito tempo. Eu acredito muito que o que ele falou aqui teve a ver com... Olha, a resposta final aqui para o amigo, para o colega, foi... No final das contas, se manter jovem é se alfabetizar de tempo. Se alfabetizar de futuros, é isso que a gente precisa nesse processo. Então, a gente, sim, divide o mesmo espaço, estamos aqui no Cubo, São Paulo, mas não necessariamente ao mesmo tempo. O quanto você ficou exposto no pilar tecnológico a tudo que está acontecendo, quanto você experimentou mesmo, né, dessas tecnologias que estão aqui. A gente gosta lá no Voice de fazer vocês porem a mão na máquina. Desde 2016, quando a gente nasce, a gente traz máquinas para vocês experimentarem tecnologia de ponta, porque assim a cognição diminui e vocês começam a fazer as próprias projeções frente ao que está chegando tecnologicamente. Mas também tem o fato de que o quanto vocês se expuseram em desenvolvimento humano. De fato, eu fui buscar propósito naquilo que eu faço. O que eu faço é o propósito da verdade do meu coração. Eu fui buscar autoconhecimento para saber quais são os meus gatilhos, que podem ser algo que a máquina pode vir e facilmente me manipular, ou alguém que tenha a capacidade de entender o meu gatilho de fragilidade. O tal do antifrágil tem a ver com um profundo conhecimento naquilo que é gatilho de sombra, gatilho de medo, gatilho de raiva. Então, tudo isso tem a ver com o quanto você também se expôs no desenvolvimento humano, o quanto você está conectado a temas de diversidade, tudo isso é pilar humano. O quanto você está fazendo novas jornadas de trabalho. Então, tudo isso eu consigo identificar numa entrevista, numa conversa. Eu pesquiso muita gente, eu gosto de falar com gente. E eu consigo saber em que década a pessoa está parada. Eu sei que eu estou numa audiência aqui super jovem, independente da idade cronológica, porque eu acredito muito que é uma jornada de alfabetização temporal mesmo, de consciência de tempo. E as pessoas podem ter uma idade cronológica super avançada e ser super jovem, e o oposto também já vi acontecer. E quando eu pergunto para essas pessoas que estão fazendo coisas de futuros, elas geralmente têm essa coisa toda, né, que é tentar entender qual a melhor versão, qual é o saudável de tudo que elas fazem. E muito diferente daquilo que a gente vê no Black Mirror da vida, porque tem uma fórmula lá.
que é sempre o melhor da tecnologia com o pior do humano. Não tem um episódio onde o humano está minimamente normal, que nem a gente tentando, sabe? E todas as narrativas que a gente vê de série, filmes, elas são baseadas em cyberpunk. O primeiro cyberpunk foi lá o Blade Runner, onde, de alguma forma, o filme era escuro, era depressivo, chovia, e eu botava na conta da máquina a destruição da raça humana. Essa fórmula se repete depois, e depois, e depois, e depois, até os dias de hoje. Acho que a única narrativa que a gente chama de solarpunk, que é a positiva, é o Wakanda, lá no Pantera Negra, que tem toda uma tecnologia baseada em um mineral específico, enfim, numa pedra específica, que aquela sociedade se desenvolve de forma equânime, e o humano também está desenvolvido para poder usar tudo aquilo. Então, tudo que a gente faz aqui tem a ver com tentar trazer os positivos, porque tem muita coisa acontecendo. A gente se torna móvel, provavelmente, eu me tornei móvel quando eu volto do headquarter da IBM, em 2012, e eu trago no meu bolso um iPhone 4 e a Vivo me dá pacote de dados em fevereiro de 2013. E eu acesso o Facebook da minha cama em fevereiro de 2013. Fez 10 anos esse ano. Se vocês puxarem pela memória, vocês estão fazendo 10 anos ou estão às vésperas de fazer 10 anos. A Nossa Senhora do WhatsApp não existia de verdade, massificada do jeito que a gente tem hoje, há 10 anos. Ela tem menos de 10. A gente resolve hoje problemas conectando quem precisa com quem pode resolver, porque a gente tem essas janelas, essas portas, esses lugares que a gente entra aqui e tenta, em tempo real, transmitir pensamento. Então, tudo isso tem uma potência gigante, foram só 2 tecnologias maduras. Eu queria muito que vocês tivessem, de fato, esse filtro, sabe? Que é a capacidade que a gente tem de pegar tudo que está vindo de tecnologia e se projetar nela. Então, a gente fez desde... Nos tornamos híbridos digitais e físicos. A gente fez unicórnios, as empresas bilionárias, que vocês estão aqui num ecossistema de potenciais unicórnios. Mas, na verdade, a gente transmite pensamento. Eu morei em 2012 em uma das empresas de tecnologias mais poderosas. Eu tocava no Watson, fisicamente, a IA da IBM, quase todo dia. Então, assim, tem um lugar nesse processo que é muito mais do experimento humano do que daquela tecnologia que estava em processo de desenvolvimento. Só que nem eu e nem a presidenta mundial, lá, a presidente mundial na época, a gente era móvel. Eu lembro que eu tirava foto o dia inteiro. Chegava no meu computador, botava lá e subia no meu Facebook, que tinha 3 anos. Então, assim, muita coisa aconteceu em pouco tempo. E não achem que todos esses movimentos humanos, sociais, diversidade, liderança, mulher, tudo isso está separado dessa dança, desses espelhos que a gente tem na mão. A gente se auto-identifica, a gente se organiza em comunidades, a gente ganha força de identidade, a gente vai para o mundo com muito mais facilidade hoje em dia. E isso está fazendo esse caos que nós estamos vivendo hoje, mas é um caos que, do caos nasce uma nova forma de agir, né? Pense que nos próximos 10 e 20 anos estão 10 tecnologias sendo amadurecidas ao mesmo tempo. Elas estão todas na periferia de metaverso, IA generativa, blockchain, internet das coisas, computador quântico, a parte toda de links e hyperlinks e biolinks corporais. Tudo isso vai se encontrar no meio do caminho. Um powered by o outro. E desse lugar a gente vai ter mesmo um mundo cada vez mais desmaterializado. Porque a hora que eu desmaterializo, eu democratizo, eu chego mais rápido onde eu preciso chegar. Então, eu queria muito que vocês ficassem comigo nesses próximos 20 minutos, que eu vou desfilar algumas tecnologias sintéticas que eu acho que é importante para vocês estarem todo mundo na mesma página e começar a se projetar. E também do que eu entendo de tecnologias humanas e por onde a gente deveria caminhar. Tá bom? A primeira delas... A gente teve o 5G e, não à toa, ninguém parou no meio da pandemia. A transformação digital foi acelerada, isso já acontece. Eu tenho todo esse processo do 5G, que é a capacidade de fazer tudo ficar mais rápido na nossa interconectividade. São em média, 20 vezes mais rápido do que qualquer fibra de ponta nas nossas casas. Isso vai fazer com que a realidade de entrar na internet de corpo inteiro seja possível. Então, esse foi o lançamento da Meta, né, 1 ano e meio atrás. Ele veio a público e falou, olha, é o seguinte... O futuro da minha empresa é conectividade humana. Eu não posso ter um único nome de app sendo o nome da minha empresa. Eu já tenho vários tipos de produtos aqui que me fazem ter a possibilidade de conectar humanos. Aliás, eu conecto metade dos cérebros da raça humana. Eu tenho que me chamar Meta, né? Meta pode ser de metaverso, mas pode ser de todas essas pluralidades de futuros e skills e desenvolvimento que ele estava prevendo. Ele não mentiu. Eu acho que a gente aqui não entendeu esse lançamento, e esse ano agora, ele sempre faz em novembro, ele já fez uma super ajuste na fala dele, ou deixou mais claro ainda, porque ele nunca mentiu. Ele nunca falou que o metaverso ia chegar em 2 anos.
Ele falou sobre 10 anos, 10 mil funcionários e 10 bilhões de dólares. Pelo menos nas principais ilhas de futuros. Aqui no Brasil, o próprio presidente da Meta Brasil falou que ia levar 15 para chegar. Mas que a gente tinha que começar de algum lugar. E aí ele falou, tem 2 formas de entrar no metaverso. Uma é essa, que aí foi super mal interpretado. Que a gente falou, o mundo dos negócios, da educação, já vai ficar, né, videogame, avatar, isso não vai pegar. E não vai mesmo, porque não vai ser aí que o mundo do negócio vai girar. Então, na verdade, aqui é uma janela de criação. 20% do tempo eu entro e faço coisas que eu não consigo fazer no mundo físico, tipo nadar dentro de uma arte, fazer uma simulação de uma máquina que não está próxima de mim, voltar no tempo, na história. Mas a maior parte do dia a dia, 80% da entrada do metaverso vai ser assim, é o futuro do Zoom de vocês, do Teams de vocês. Pega o óculos, não tem mais tela, telas desmaterializadas. O 5G vai deixar o óculos bem pequenininho. E aí, desse lugar, eu ganho uma camada digital holográfica em cima do mundo real. É como se o seu Teams de verdade, ou o seu Zoom, ou qualquer que seja a sua videoconferência, ganhasse 3 dimensões. Eu faço um scanner social da realidade onde eu estou, a reunião vai ser no meu ou no seu espaço. No meu, então vamos fazer um teletransporte da minha realidade social para você, e você vem para cá, tempo real. Eu vou ter uma cara parecida com a minha mesma. E eu acho que a Microsoft ela faz vídeos que isso fica mais claro. Que é essa capacidade de fazer o que eles chamam, na verdade, lá de holoportação. Quando a gente tem o projeto Mesh, que tem a tecnologia dentro do HoloLens, o que, de fato, eles estão falando ali é, olha, eu vou ter fim do PowerPoint, fim das coisas 2D, não é mais janela para entrar na internet, você vai entrar de corpo inteiro, você está preparado para isso? Porque hoje eu capturo informação, conhecimento e vida, principalmente por aquilo que eu leio e que eu escuto. Dois só sentidos. Vocês estão preparados para capturar a vida? Com praticamente, só não vai ter muitas vezes o paladar, né? Até o olfato tem estímulos para você conseguir entrar imersivamente. Então, desse lugar, a gente vai começar a ganhar memórias sintéticas. E aí é o fim do 2D. Você viu a mulher lá pegando dados climáticos, botando num planeta Terra com dados em tempo real, a outra entrando da casa dela no mesmo espaço que ela estava. Estou aprendendo um idioma asiático com um asiático sentado na casa dele, ou sentado na minha mesa, porque é uma holografia em cima da minha cadeira. Tudo isso vai fazer com que aquele estranhamento que eu senti em acessar o meu Facebook da minha cama em fevereiro de 10 anos atrás se torne um completo passado muito distante. A gente vai ter estranhamentos muito potentes daqui para frente. Assim como nós estranhamos de onde é que saiu o GPT. Eu tenho amigos pessoais que são chefes cientistas de inteligência artificial importantes no planeta. E eu ligo para eles e falo, cara, de onde saiu? Que ninguém sabia. A gente tinha chatbot que funcionava peronomútil e agora a gente tem IA generativa. Isso não é um lugar óbvio, né? E vão acontecer daqui para frente mais e mais esse tipo de anúncio, porque eles sabem da potência tecnológica e eles sabem que se eu soltar coisa que não está prontinha ou que não está semi-prontinha, vai dar muitos problemas em acesso coletivo. E aí, de 10 a 20 anos, a gente tem coisas como computador quântico. Quantos de vocês já tinham visto um computador quântico, a cara dele? Alguns, boa. A maioria nunca viu. E aqui quebra a nossa capacidade binária de computar dados, né? Não é mais sobre 0 e 1. O computador quântico, aliás, nada ele se parece com um computador, nem deveria chamar computador. Eu acho que ele deveria chamar uma máquina quântica mesmo, capaz de trazer uma mineração, uma capacidade de ver dados que não é mais binária. Então, essa é a máquina, o que vocês viram branco, esse é o IBM-Q, né? Google tem, Microsoft tem, as Big Techs todas têm esse tipo de máquina. E ela desce na geladeira criogênica fechada a menos de 272 graus Celsius, com o objetivo de fazer estabilidade para que a computação saia probabilística. Ela é muito rápida, porque ela testa o 0 e 1 instantaneamente. Para vocês terem uma noção, o pessoal do Google testou em 2019, a máquina quântica deles, um cálculo matemático que levaria, na média dos computadores que a gente tem, 10 mil anos. Eles fizeram em 90 segundos. Não vai deixar o nosso Netflix mais rápido que quem vai fazer o 5G. Mas vai deixar, de fato, a capacidade de a gente misturar dados planetários, dados do corpo humano, coisas complexas, uma série de cognições, porque a gente não tem capacidade matemática ou de cálculo muito instantaneamente. É quase uma onisciência no que quer que a gente tenha em dados. Então, todos os meus colegas lá na IBM são muito, do laboratório de ciência, eles são muito humildes em dizer que eles não sabem toda a potência do que é computacionar a nível subatômico. Mas que vai ter muito trabalho, porque todos os algoritmos que a gente tem no mundo, ele é baseado em binarismo.
E aí, desse lugar, a gente tem as polêmicas, né? O chip cerebral. Quem aqui tem coragem de pôr chip no cérebro? Só para eu saber. Você está falando com uma pessoa que tem chip na mão, mas eu não tenho coragem de pôr chip no cérebro. Eu vou explicar por quê no final da palestra. Eu tenho essa vontade de experimentar tecnologias. Eu pus em 2017 um na mão. Ele é meu cartão de visita para alguns androides que funcionam essa tecnologia. Mas, na verdade, eu tive a oportunidade de entrevistar o coordenador do laboratório do Nicoleles aqui no Brasil, que é parceiro da Neuralink, do Elon Musk, que é essa empresa do chip. Eles estavam fazendo testes com ratos. Treinaram um ratinho durante 30 dias a fazer movimentos repetidos. Pegaram o pulso cognitivo do cérebro do ratinho, jogaram na nuvem, botaram no ratinho da Califórnia e, instantaneamente, o ratinho sabia fazer o que o ratinho aqui no Brasil levou um mês para aprender. Eles estão em parceria com o Nicoleles por motivos óbvios. Ele é uma grande referência mundial de reabilitação de movimentos depois de acidente cerebral. E o chip no cérebro de humanos vai entrar para quem tem acidente cerebral. Mas a potencialidade da cadeira do Matrix já está dada. Se o ratinho aprendeu instantaneamente o que aquele outro levou 30 dias, é repetível em humanos, né? É reproduzível. E aí, desse lugar, a gente vai ter muita ética para entender o que eu vou, de fato, pôr na cabeça de um humano saudável, o que eu não vou pôr, e qual que é o diferencial competitivo, e que tipo de super-humanos eu quero colocar em detrimento a outros. Tá? Eu acho que é por aí que eu faço os meus questionamentos. Para todo mundo que, assim como eu, não quer pôr chip no cérebro, a não ser que tenha um acidente mesmo, neurológico. O Facebook, a Meta, comprou uma startup que também lê todos os pensamentos que vocês geram micromovimentos e são facilmente capturáveis pelo pulso. No final das contas, lembra que eu falei que no WhatsApp a gente transmite pensamento? Em 3 cliques, todas as empresas que estão conectadas com metaverso, com realidades simuladas, com a capacidade de conectividade, estão trabalhando em transmissão de pensamento. A hora que eu não tiver mais as telinhas aqui para, no silêncio, eu transportar o meu pensamento para quem eu preciso, o que eu vou fazer? Eu vou ter um óculos que a haste fala comigo, porque a IA vai falar pela haste do óculos. E aí eu vou ter que ficar falando o tempo todo, vai ser uma conversa de doido, né? Parte da conversa, ou eu vou ter um celular desmaterializado para mandar uma mensagem com o dedinho, ou seja, volto para o passado, ou a tecnologia que está ali já captura os meus pulsos, os meus micromovimentos, e captura o meu pensamento, que eu dê sentido, né, que eu faça o consentimento, e ele mande as mensagens instantaneamente. Nesse lugar, a última tecnologia que eu queria compartilhar com vocês para ir para o fechamento é... Cara, eu sou apaixonada pelo Hyperloop. Eu não sei o quanto de vocês conhecem esse meio de transporte. É meio de transporte de gente inteira, não só desmaterializada, não é avatar, não. É de gente como a gente aqui. A velocidade do som, 1.240 km/h. Tubos de levitação eletromagnética extremamente seguros. Tá? A boa notícia eu tive a oportunidade de entrevistar mês passado o diretor da América Latina, que está aqui em São Paulo, ele vive aqui no Cubo. Para quem é residente aqui, vale a pena se conectar com ele. O Rodrigo ele lidera a divisão da Hyperloop TT, que é uma das Hyperloops do mundo. E ele está aqui no Brasil fechando os primeiros contratos, né? E ele conseguiu fazer um bom andamento com o pessoal de Porto Alegre, ligando Porto Alegre às Serras Gaúchas. Quem é da região sabe a dificuldade que é pousar em Caxias, em Gramado. Então, tem todo um trabalho já bem avançado. O estudo financeiro já foi aprovado, agora eles vão entrar em 2 anos de estudo ambiental. A boa notícia é que o primeiro trilho oficial do mundo saiu, que vai conectar a região lá em cima, italiana, né, Nossa, esqueci o nome da cidade de águas. Veneza, a Grande Veneza, a toda aquela parte norte da Itália. E o que ele aposta o que ele me falou mês passado, foi que, a partir do momento que o primeiro sair e funcionar... Gente, isso daqui é a solução ecológica para uma série de transportes humanos, porque ele usa a parte do motor, ele não tem petróleo, ele não tem eletricidade, é todo um processo baseado em água. Ele é altamente... ecológico, porque ele se paga muito rapidamente. O problema é mudar o mindset. Como é que eu faço uma empresa de aviação falar que o futuro dela é transporte por trilho ultrassônico? Entendeu? Como é que ela bota um monte de dinheiro agora para, em pouco tempo, 5, 10 anos são os estudos, para uma indústria dessa é pouco tempo, recebe de volta e faz uma segurança de transporte no planeta sem igual. É São Paulo e Rio em 15 minutos, gente.
a ponta do Brasil lá embaixo no sul, com o máximo do Brasil lá no norte em menos de 3 horas, as Américas em menos de 5, é o planeta inteiro em menos de 12 horas. Vai levar muito tempo, porque é construir trilhos. Nós sabemos as dificuldades de construir trilhos. Mas é sobre isso. Imagine a troca humana que a gente vai fazer. A gente vai se apaixonar por pessoas que estão muito longe. A gente vai fazer negócios e falar, cara, estou chegando na sua casa, em alguém que está na metade do continente, entendeu? Isso tem uma potência gigante. De transporte de coisas, de cura, de remédio. Para quem está no negócio de transportar corpos, alimentar corpos, curar corpos, proteger corpos, entreter corpos, ninguém vai ser 100%. A empresa nunca vai ser 100% desmaterializada. Não dá para digitalizar a vida humana. A gente precisa desse tipo de tecnologia. E aí, eu vou fechando a minha fala, que é tudo aquilo que desenvolve a gente, ou melhor, que a gente desenvolve a gente de volta. E essa é a grande dança. Desde que a gente inventou o fogo, a gente está se desenvolvendo. Então, de novo, não bote numa conta diferente a quantidade de aplicativos que apareceram e a quantidade de olhares, por exemplo, para terapias. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de propósito, a gente está falando de consciência humana, de que parte, de fato, nos faz humano, o que é ser humano. Foi dessa dança dos últimos 10 anos. Eu fiz um desfile nem das 10 tecnologias, eu fiz umas 7 ou 8 aqui para vocês. A gente está às vésperas de um impacto enorme na realidade humana. E a gente não pode ficar usando modelos de negócios que são super antigos. Eu vou fazer a própria referência para a Meta, essas plataformas de mídias ou de buscas sociais. Cara, metade da raça humana está lá. A teoria dos 6 graus de distanciamento caiu. É 1. Você pega a janelinha da pessoa, a pessoa provavelmente vai receber, e se ela quiser te responder, ela pode. Não deveria ser um modelo de negócio de venda de dados para propaganda, entendeu? Isso é muito velho. A gente precisa de melhores modelos de negócios, baseado em outros tipos de economia, né? E eu acho que essa é a provocação para quem está aqui hoje. Vocês estão em áreas de inovação, vocês estão numa das referências de disrupção do país, que é um prédio como esse. E aí, a IA ela vai colocar uma camada inteligente em cima, de fato, dos nossos trabalhos repetidos. Ainda bem, que todo mundo sabe a parte do dia que é usado como máquina. E se você tem, de alguma forma, posições de trabalho que a gente usa essa pessoa 100% como máquina, a tua responsabilidade social é como é que eu faço o upskilling, o reskilling dessa pessoa, para ela ser, de fato, recolocada no trabalho. O fato é que 65% das profissões não estão inventadas. Fórum Econômico Mundial. Porque a gente não tem as máquinas entre nós, a gente não tem as novas formas de pensar da raça humana, a gente não tem as novas tendências sociais. E a gente só consegue pensar em novas posições de trabalho, é especialista em diversidade de um grupo minoritário específico. Não tinha espaço 10 anos atrás. Tinha uma empresa ou outra mais inovadora, tinha os seus grupos de diversidade. Especialista em blockchain, baseado em código de algoritmo de computador quântico. Tem alguns pioneiros agora nessa realidade. Então, a gente inventa as máquinas e aí a gente se reinventa de volta. Então, eu queria muito que vocês ficassem com essas frases finais, que não é sobre perder trabalho. Não é IA generativa, não é nenhuma dessas tecnologias, não vai ser sobre perder trabalho. As pessoas que fazem vendas, que fazem marketing, que fazem... Talvez uma outra posição realmente, né, desapareça, mas a grande maioria não vai. A gente vai mudar o qualificatório dela. E a gente vai, principalmente, entender qual que é a parte daquilo que a pessoa faz que vai para a máquina. E ela vai ter... A gente está achando só que as empresas vão ter IA. Cada um de vocês vão ter IA. Vocês vão ter inteligências artificiais treinadas por você o dia inteiro. O futuro da empregabilidade humana é você empregar, provavelmente, o humano biológico e o gêmeo digital dessa pessoa, que é uma IA generativa dentro de um avatar no metaverso. O futuro das páginas profissionais e de empresas de vocês é ser espaço, não vai ter nada que é www, você olhe como se fosse uma janela. Você vai entrar lá no Voicers do futuro, vai ter uma gêmea digital da Lígia recebendo vocês. Vai ter umas falas que eu vou treinar a minha IA. E ela vai contar para vocês algumas das tendências que eu estou botando em cenários de futuros saudáveis naquele momento. A gente vai bater um papo com a minha holografia. E se vocês quiserem saber a última das últimas pensamentos daquela linha que eu estudo, vem me encontrar no mundo biológico, porque eu atualizei hoje de manhã ao sair de casa. Então, tem muito desse lugar que a gente vai ter um qualificatório muito grande. E provavelmente vai ter horas que vocês vão contratar o meu trabalho pelo avatar,
porque você quer só o conhecimento rápido, e tem horas que vocês querem a experiência que eu proporciono como ser humano inédito. E a gente vai continuar a bifurcar o que a gente já vem começando agora, né? Então, se eu tivesse que... essa parte eu vou pular, até porque a gente respeita ao tempo, eu queria só pegar uma frase final aqui. Eu posso mandar a apresentação para vocês. Eu acho que a gente tem aqui a capacidade de fazer perguntas corretas para a máquina e a capacidade de se conectar ao humano de uma forma muito única. E a gente nem sabe fazer isso. Quando ele fala lá da nossa capacidade de rapport, que é a nossa capacidade de se conectar, a gente foi treinado a nem gostar do trabalho. O importante não era ser feliz no trabalho, ou na maior parte do dia do que você fazia. O importante era você ter um emprego que te trouxesse dinheiro. Isso tem sido mudado profundamente. Mas a minha capacidade de se conectar com o humano, sabe o que vai ser o futuro das mídias sociais? São máquinas de empatia. Eu vou deixar, não à toa, chama a linha do tempo. Eu tenho memórias sintéticas do que eu vivi. Tudo que eu deixo aberto hoje para vocês visitarem são memórias. Elas vão ser visitáveis e entráveis, porque a inteligência artificial vai transformar em ambientes em 3D. E se vocês quiserem saber quem é a Lígia, provavelmente vocês vão passar algumas horas entrando dentro das minhas memórias sintéticas. Se isso não for uma máquina de empatia, eu não sei o que a gente vai chamar a mídia social do futuro. Não é uma mídia. É uma capacidade, de fato, de estar na visão do mundo das pessoas. E aí, eu vou deixar para vocês o nosso podcast. Aqui é o Cláudio Pinhaes, que é o meu amigo cientista-chefe da América Latina, e ele fala que os próximos 20 anos são os últimos 20 anos que a gente vai ter a tecnologia sintética, esse termo é dele, como progresso da humanidade. Que, na verdade, daqui 20 anos, a gente vai começar a falar sobre biologia sintética como progresso da humanidade. Porque todas as máquinas, no final das contas, estão biomimetizando o corpo humano. O sonho do Watson é ter cérebro de vocês. Que come um pouquinho, dorme um pouquinho e faz sinapses extremamente elegantes. A gente nem sabe, na verdade, direito tudo que a gente é capaz de fazer, cerebralmente falando. E aí, a gente ainda perde muito tempo tentando interpretar dados. Está às vésperas de acabar. A minha pergunta final para vocês é: o que vocês vão fazer com o tempo que é dado a vocês? A gente não precisa acelerar mais nada. Os últimos 40 anos a gente acelerou tudo, é por isso que as pessoas estão perdidas em diversas décadas. A gente precisa deixar as pessoas chegarem mais ou menos no mesmo tempo experiencial, no pilar tecnológico, no pilar humano. Do contrário, a gente vai deixar muita gente para trás no planeta. A gente precisa liberar tempo para as pessoas poderem se autoconhecer, se autotrabalhar, se autoeducar. Não dá mais para trabalhar, gente, 5 horas por dia. Ou melhor, 5 dias por semana, 8 horas por dia, e nunca são 8 horas por dia. Isso é paradigma do mundo fabril. É o Ford que inventou 8 turnos, 3 turnos de 8, onde o turno do dia ficava com o escritório. A gente precisa repensar. E a gente está aqui no Brasil com um projeto muito legal, quem está acompanhando a Semana de 4 Dias. É um projeto global que tenta liberar um dia a mais para o final de semana, sem perder produtividade, sem diminuir salário e sem apertar as coisas. Não é sobre espremer o trabalho em 4 dias, é sobre ter uma nova mentalidade de flexibilidade no trabalho. Eu aposto muito que uma das coisas muito importantes para o pilar humano é liberar tempo. E aí a gente vai ter cada vez mais as nossas novas versões, que fazem parte de um conjunto de novos humanos. A frase final que eu acabo deixando para vocês dentro dessas tecnologias humanas é a capacidade de já absorver os soft skills. O quanto vocês já estão absorvendo, o quanto de fato vocês estão usando criatividade, o quanto de fato vocês estão usando empatia, o quanto de fato vocês estão usando intuição. Porque se isso não tiver entrado numa outra camada mais profunda do que é tudo isso... Ah, Lígia, mas o GPT faz criatividade. Não, o GPT não é criativo. Ele mistura repertório de humanos que já pensaram antes dele. Isso não é criatividade. Criatividade tem muito mais a ver, todas essas soft skills têm muito mais a ver, ou as meta skills do time, tem a ver com o lado direito do cérebro de vocês. Que aí fala com a frase da Carol no começo dos meus estudos, com o movimento de integrar a liderança feminina, a inteligência do feminino. O lado direito do cérebro é o lado subjetivo, ele é arquetipicamente feminino. A gente está criando máquinas, a nossa imagem e semelhança de arquétipos masculinos. Comando, controle, objetividade, foresight. Todos os seres humanos vão ser convidados a usar mais o lado direito do cérebro. E ele acontece em momentos totalmente desconectados com a lógica. Geralmente, todo mundo sabe a parte do momento que foi super genial. Estava tomando banho,
sonhou com a solução, saiu para dançar, saiu para velejar, saiu para correr. Estava nadando. Silenciou o lado esquerdo do cérebro. Isso nos faz bastante diferente das máquinas. E se tiver que ter uma geolocalização do que faz a gente bastante diferente das máquinas, e é muito difícil de simular por qualquer algoritmo, é o lado direito do cérebro de vocês. Então, que vocês tenham uma boa jornada nesse subjetivo, nesse arquetipicamente feminino e nesse lugar que vai te tornar cada vez mais humano. Acho que era isso, gente. Muito obrigada. Sensacional. Tá funcionando? Tá. Muito bom, Lígia. Muito, muito bom. Quero nossa foto. É o terceiro ano, né? Terceiro ano. Pelo menos no mundo físico. É bom demais. Alguém tem alguma pergunta quântica? Alguém tem alguma pergunta? Temos. Cadê nosso cubão? Lígia, primeiro eu quero agradecer demais a palestra, porque, assim, minha mente aqui estava expandindo e eu conversando aqui com minha esposa, eu digo, calma, segura aí, deixa eu prestar atenção, que tá muito legal. Eu acho que tanto você falou, quanto o Tim falou um pouco sobre a criatividade, né? Uma capacidade que a máquina dificilmente consegue simular algo nesse sentido. E como é que a gente estimula a nossa criatividade? Como é que a gente se mantém, como o Tim falou, jovem, novo, pelo menos aqui na mente, para que a gente consiga enxergar esses possíveis cenários, possíveis futuros, possíveis integrações homem-máquina de uma maneira criativa que, de fato, a máquina não consegue pensar isso? Seu nome é? André. André, obrigado pela pergunta. Eu conectaria um layer nesse processo de criação, sabe? Se você vem de um corpo masculino, você tem um segundo... as mulheres têm 3, né? Mas você tem um segundo portal, você tem um segundo cérebro mais potente do que esse, lógico, que tem a ver com o coração. A gente coloca isso de uma forma romantizada, mas, na verdade, tem todo um trabalho aqui no Brasil, principalmente que vem da Califórnia, que chama Heart Math Institute. Depois vocês procuram, que é o Instituto da Matemática do Coração. E eles fazem todo um trabalho com máquinas medicinais, enfim, da área da ciência, da saúde, para medir a capacidade eletromagnética do seu cérebro quando está envolvido com algo importante, e do seu ser, do seu coração, né? Eles falam que a máquina ela é 10 vezes maior, tá? A onda magnética de atração do coração em relação ao cérebro. Mas é porque as máquinas que a gente tem só vão 10 vezes mais. Eles assumem que é até maior. Então, eu acredito muito que o futuro da criação não vai ser desassociado da sua capacidade de sentir profundamente que aquilo é a verdade, né? E aí, para um corpo de mulher, a gente ainda tem um centro que está muito pouco trabalhado, que é a nossa capacidade de criação. A gente tem útero. A gente tem uma tecnologia que vai lá, não sei aonde, no invisível, e traz vida e manifesta ela. E se eu tiver que falar como é que eu faço a Belle de novo, eu não tenho a menor ideia. Ela foi feita através desse corpo. Então, assim, a gente vai começar a olhar para o que nos faz humanos com uma profundidade e consciência, né? A consciência e a ciência. E aí, nesse lugar, se eu tivesse que dar dicas práticas, vai buscar aquilo que teu coração fica cheio fazendo. Ali já começa um primeiro grande ponto, né? E aí você vê de crianças pequenininhas o que chama a atenção das crianças, né? Porque tem grupos de coisas, tem gente que gosta de dinossauro, tem gente que gosta de princesa, tem gente que gosta de carrinho. Tem uma verdade que nasce com as pessoas e que a gente depois foi moldado a perder para ficar igualzinho na linha de montagem. Está tudo bem, era o antigo paradigma. Então, assim, usem essa capacidade de sentir profundamente e aí, com o cérebro lógico, com o cérebro mais racional, vá fazer testes. Tem uma série da Pixar na Disney Plus que eu adoro, que é o Mundo Pixar. E no terceiro episódio tem a chefe de departamento da criação de personagens. E ela estava falando, cara, eu crio a personalidade dos personagens misturando o repertório, puta chat GPT. E vai ter um monte de ajuda com esse tipo de inteligência artificial, mas ela fala assim, tem horas que o personagem não desce. Ela usa esse termo.
E aí eu preciso sair, e eu preciso ir para lugares e observar gente, e deixar a coisa fluir. E, de repente, eu durmo e eu acordo, eu tomo banho, ela que deu esses exemplos. E o personagem vem inteiro na minha mente. E, geralmente, são os personagens que têm mais sucesso com o público. Então, tem um lugar da criação humana que, até hoje, a gente pouco explorou. A gente ainda faz muito criatividade como repertório, e a gente vai perder para a máquina com muita facilidade. Mas tem um lado do humano que é trazer vida, manifestar mais rápido na realidade física, que ela é muito inata e que ela vem desse mundo invisível, que uns chamam do intelectual e tem outros que chamam do coração.